Fala jovem, beleza? Vamos aí resolver uma questão agora que envolve volume molar, tá? Uma questão interessante, uma questão que você vai determinar o volume molar por uma forma muito simples, né? Toda prova aí, ela tem adota um volume molar dentro da CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, que corresponde a 1 atm 0 graus Celsius. Em geral, os professores adotam aí para fazer as questões de boa parte dos vestibulares 22,4 litros. Já há outros certames aí como o CESP que adotam 22,71. Então, a prova vai te dizer qual é o volume de 1 mol na CNTP, tá? Se ela não disser, adote aquela que o teu professor, se for uma prova discursiva, adota em sala de aula com vocês. Tudo bem? Agora, numa prova de vestibular mesmo, eu não posso pensar isso. O examinador pensa que você pode ter tido um professor, seu colega outro, e aí ele informa qual é o volume molar que você deve usar. Tudo bem? O valor considerado normal para a quantidade de ozônio na atmosfera terrestre é de aproximadamente 336 UD, unidades Dobson, que equivale a 3,36 litros. Olhando para esse 3,36 litros, eu já consigo ter uma ideia aqui que o volume adotado molar na superfície ao nível do mar, que quer dizer o quê? 1 atm, a temperatura do quê? De 0 graus Celsius, isso aqui quer dizer, em outras palavras, na CNTP, pelo 3,36, eu imagino que o ideal era você usar o volume molar na CNTP de 22,4 litros, como sendo o volume de 1 mol de um gás ideal. Tudo bem? Então, o volume molar, 22,4 litros, como sendo o volume de 1 mol de um gás ideal. Por que você presumiu isso? Porque tanto 22,4 quanto 33,6, não 3,36, equivalem exatamente ao quê? Equivalem a múltiplos de 11,2. É por isso que eu estou presumindo aqui que o ideal era usar o 22,4. Tudo bem? Mas adote aquilo que seu professor usa em sala de aula ou no vestibular, aquilo que o vestibular fornecer como volume molar. Calcule, tem um detalhe, esse aqui é o volume de ozônio, por metro quadrado de superfície. Metro quadrado é a área, né? É só a superfície. Então, a cada metro quadrado, nós temos 3,36 litros de ozônio. Tudo bem? Calcule a quantidade de O3 em mols por centímetro quadrado. Então, vou anotar a pergunta aqui. Quantos mols de O3 eu tenho em 1 centímetro quadrado? Essa é a minha pergunta. E aí, como é que eu faço? Primeiro você tem que entender o seguinte: o que eu tenho aqui? Metro quadrado e não centímetro quadrado. E o que eu tenho aqui? Volume e não mol. Recomendo você fazer a seguinte situação. Primeiro passe esse volume para mol. E como que você passa? Bom, eu sei que 22,4 litros correspondem a 1 mol. É o volume molar de um gás na CNTP. Logo, 3,36 que eu vou escrever para facilitar a minha vida como 33,6. Não pode, desde que eu multiplique por 10 a menos 1. Você concorda que 3,36 é o mesmo que 33,6 vezes 10 a menos 1? É, porque vezes 10 a menos 1 é o mesmo que eu pegar e dividir por 10. O que é 33,6 sobre 10? 3,36. Você já vai entender por que eu fiz isso. Equivale a quantos mols? Tudo bem? Por que eu fiz isso? Porque tanto 22,4 quanto 33,6 são divisíveis perfeitamente por 11,2. 22,4 divididos por 11,2 sobra quanto? 2. 33,6 divididos por 11,2 sobra quanto?
Sobram 3. Então, x ficou o quê? Isso é para facilitar a conta quando você não tem calculadora. X ficou igual a 3 sobre 2 mols. O que você acabou de achar? Você acabou de achar qual é o número de mols que eu tenho em 3,36 litros. Mas esse número de mols, de acordo com o texto, porque esse volume, de acordo com o texto, está para 1 metro quadrado. Se esse número de mols corresponde a esse volume, logo ele também está para 1 metro quadrado. E 1 metro quadrado nada mais é do que quantos centímetros quadrados? Porque aí, olha só, eu sei que 3 sobre 2 mols é a quantidade de ozônio que eu tenho em 1 metro quadrado, mas eu não quero em metro quadrado, eu quero trabalhar com centímetro quadrado. Então, para eu fazer isso, eu preciso pegar e trabalhar 1 metro quadrado e centímetro quadrado. Na dúvida, olha o que você faz. 1 metro quadrado veio de que conta? Você pegou duas dimensões, que apresentava 1 metro por 1 metro. Se eu multiplicar isso aqui resulta no quê? 1 metro quadrado. Mas 1 metro não são 100 centímetros? Então, mesmo que eu falar 100 centímetros vezes 100 centímetros. Ou seja, 1 metro quadrado é a mesma coisa que 100 centímetros vezes 100 centímetros. 100 vezes 100, 10 a quarta. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, ao invés de falar que eu tenho 3 sobre 2 mols por metro quadrado, vou falar que eu tenho 3 sobre 2 mols por 10 a quarta centímetros quadrados, que é exatamente a mesma coisa que 1 metro quadrado. Fazendo essa continha, 3 sobre 2 é 1,5, então x é igual a 1,5, não é isso? Tranquilo, gente? Beleza? Ah, tem um detalhe, né? Era 1,5 vezes 10 a menos 1. Não podia esquecer ele aqui não, ó. Vezes 10 a menos 1. Então aqui também é vezes 10 a menos 1. 1,5 vezes 10 a menos 1 sobre... O 10 a quarta não passa multiplicando x, então ele passa agora dividindo. 10 a quarta. Mesma base, subtrai os expoentes. Menos 1 menos 4, 1,5 vezes 10 a menos 5. Essa aí é a quantidade de mols que você achou em 1 centímetro quadrado. Tudo bem? Tranquilinho? Beleza até aí? Dá uma olhada, vê se você entendeu. Eu achei essa quantidade de mols em 1 centímetro quadrado. Então, repetindo os passos que a gente deu, né? Passo número 1. Eu achei quanto que isso aqui equivalia em mols. E aí eu achei quantos mols por metro quadrado, que foi 1,5 vezes 10 a menos 1. Vou apagar aqui para resumir aqui para você, tá? Olha bem aí. Depois, se precisar pausa, volta quantas vezes. Vou apagar só para resumir para você o que a gente fez. E o que a gente fez aqui? A gente pegou e fez o seguinte. Achou que eu tinha 1,5, 3 sobre 2 vezes 10 a menos 1, ou 0,15 mol. 1,5 vezes 10 a menos 1 é 0,15 mol a cada 1 metro quadrado. Como 1 metro quadrado a gente viu que equivale 10 a quarta centímetros quadrados, você pode dizer que você tinha 0,15 mol a cada 10 a quarta centímetros quadrados. Mas ele não quer em 1 metro quadrado, ele quer por centímetro quadrado. Em 1 centímetro quadrado, eu tenho quantos mols então? Era isso que ele queria. E aí a gente achou que nós temos ou 1,5 vezes 10
a menos 5 ou 0,15 vezes 10 a menos 4 mol por centímetro quadrado. A cada centímetro quadrado, eu tenho 0,15 vezes 10 a menos 4 mol. Essa é a resposta da letra A. A letra B. Sabendo que um átomo de cloro pode reagir com 100.000 moléculas de ozônio, então ele está falando que um átomo de cloro pode reagir com 100.000. 100.000 é 10 a quarta moléculas de ozônio. Qual a massa de cloro? A pergunta é qual a massa de cloro por metro quadrado? Por metro quadrado suficiente para reagir com ozônio. Olha só, por metro quadrado, qual era a quantidade que eu tinha de ozônio? 0,15 mol, não era? Por metro quadrado era 0,15, por centímetro quadrado que foi a outra resposta. Por metro quadrado eu tenho 0,15 mol de ozônio. Então a pergunta dele é qual é a massa de cloro necessária para 0,15 mol de ozônio? Porque qual é a massa de cloro por metro quadrado? E um metro quadrado de superfície tem 0,15 mol de ozônio. Então a pergunta dele é qual é a massa de cloro necessária para 0,15 mol de ozônio. E em cima está uma relação que ele te deu para você poder achar essa resposta. Só tem um problema. Aqui está mol, aqui está o quê? Molécula. Aqui está grama e aqui está átomo. Então vou ter que resolver esse problema. As unidades em cima e embaixo tem que estar igual. Então, para resolver primeiro o caso do cloro. Como que eu faço isso? Bem, eu sei que 1 mol de cloro tem quantos cloros? 6 vezes 10 a 23 átomos de cloro. Tudo bem? 6 vezes 10 a 23 cloros. Não, 1 mol de cloro tem que massa? 35,5 gramas. É a massa de 1 mol. Como 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, eu posso dizer isso. Então, um átomo de cloro tem que massa? X. X vai ser igual ao quê? 35,5 sobre, eu multipliquei aqui, depois vou passar o dividindo. 6 vezes 10 a 23. Tudo bem? Tranquilo? Gramas. João, você não vai resolver a conta não? Ah, vou deixar ela aí. Eu já sei que isso aqui é massa. Resolvi o problema aqui, ó. Então, vou transcrever essa aqui agora do jeito que eu preciso. Um átomo de cloro em massa equivale ao quê? 35,5 sobre 6 vezes 10 a 23 gramas de cloro. É a mesma coisa, ó, só que eu fiz o equivalente em massa. Para quê? Para poder mexer com essa regra de 3 aqui, ó. Isso equivale ao quê? A 10 a quarta moléculas. E aí, eu prefiro fazer o seguinte, tirar esse mol e substituir mol por molécula. Quanto que vale esse mol por molécula? 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23 vezes 0,15, você concorda que a quantidade de matéria, de moléculas presente em um mol? Então, 0,15 mol é o mesmo que 0,15 vezes 6 vezes 10 a 23. Você entendeu o que eu fiz? Tirei mol e pus o que ele vale em moléculas. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que essa massa está para quantas moléculas? 10 a quarta moléculas. Isso aqui a questão me disse, ó. Transcrevi para cá, ó. Tudo bem? Só que aqui eu mudei para massa porque eu quero massa. Então, 0,15 mol, que é o mesmo que 0,15 vezes 6 vezes 10 a 23, tem quanto em massa? X, que é a pergunta dele. E agora é só fazer continhas.
né? Como é que a gente vai fazer essas continhas? Vai ficar assim, ó. 35,5 sobre 6 vezes 10 a 23. Vai passar multiplicando quem? 0,15 mol, que é o mesmo que 0,15, vezes 6, vezes 10 a 23. Não é essa a multiplicação? E o 10 a quarta multiplicou quem? O x. Então, tudo isso dividido, quando eu passo para o outro lado, por 10 a quarta. Passei o 10 a quarta dividindo, porque ele estava multiplicando o x, então ele passa dividindo. Ó que lindo, 6 vezes 10 a 20, por que eu não multiplico? Ó, 6 vezes 10 a 23 cortou com 6 vezes 10 a 23. 35,5 vezes 0,15 é igual ao quê? Isso aqui é igual a 5,325, beleza? E o 10 a quarta passa para cima, vezes 10 a menos 4. Essa aí é a massa de cloro necessária. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Bacana.